Olá a todos! Que alegria imensa estarmos aqui com mais um programa Despertar. Muitos já me conhecem, mas eu vou me apresentar para quem está chegando agora. Eu sou a Patrícia. Com muito amor eu apresento esse programa que fala de assuntos tão importantes, entre eles terapias, tratamentos para a reabilitação de pessoas com deficiência. Estaremos aqui todas as sextas-feiras às 11 da manhã. E hoje é um prazer imenso receber aqui no Despertar a doutora Estela Garcia Pacchioni Valério. Ela é formada em terapia ocupacional desde 2003, tem pós-graduação em terapia de mão e membros superiores, neurologia, psicomotricidade e, além disso, ela é terapeuta ocupacional do município de Pato Branco há 10 anos, com atendimento no CAPS, que é o Centro de Atendimento Psicossocial. Seja muito bem-vinda, Estela. Que bom ter você aqui com a gente. Tudo bem? Tudo bem, Paty. O prazer é meu. Que bom, Estela. Sempre bom falar da terapia ocupacional. Você sabe, Estela, que até eu estar nessa vida de uma criança com deficiência, eu não sabia nada da profissão de terapeuta ocupacional. Eu nem conhecia. Então, hoje eu dou muito valor, inclusive a Estela é terapeuta do meu filho, eu dou muito valor a essa profissão e eu trouxe você aqui para saber, o pessoal de casa saber, o que é essa profissão, o que um terapeuta ocupacional faz? Então assim, eu pensei em várias maneiras de estar falando sobre a terapia ocupacional, porque é uma profissão tão linda, né? E as pessoas não sabem Até que não precisa e não conhece. Isso mesmo, é a base da atividade humana. Olha que lindo. Que lindo, né? Terapia ocupacional, ela trabalha com a habilitação ou reabilitação de funções, de atividades de vida diária. Locomoção, vestuário, higiene. E a gente trabalha independência e autonomia, né? O que é independência e autonomia? É tudo que a gente vive no dia a dia. Nossa, e as áreas de atuação hoje da terapia ocupacional, quais são? Eu atendo no CAPS, né? E no CAPS eu trabalho com a parte de psiquiatria. Olha, esquizofrenia, transtorno bipolar. Na clínica eu trabalho com neuro e ortopedia, com pacientes neurológicos, né? Paralisia cerebral, AVC, síndromes, mas tem várias áreas, atraso né? global do desenvolvimento. Autismo. Pacientes, então, que nascem com a deficiência e também pacientes de deficiência adquirida, que a gente fala. Isso. Digamos que, por algum momento, a patologia seja física ou mental, né? Nós, terapeutas ocupacionais, a gente promove suporte emocional para esses pacientes, a gente dá experiências para esses pacientes através de treinamento, habilitando, né, e reabilitando eles. Nossa, isso é muito importante. Então, como eu falei, é só quando precisa que você começa a conhecer essas profissões tão importantes. Uhum. E me conta uma outra curiosidade. O terapeuta ocupacional, ele atua também a nível hospitalar? Atua na UTI neonatal, por exemplo. Nossa, desde bem bebezinho. Bebezinho, com aquele estímulos. bebê que já nasceu com um diagnóstico, vamos dizer assim. Prematuridade. Isso, a prematuridade. Então, você vai orientar os pais dentro da UTI, como ele pode estar pegando o bebê, o que ele pode estar fazendo com o bebê. Nós estimulamos a parte sensorial desse bebê. Eu não sabia que a terapia ocupacional também mexe com essa parte sensorial. Explica um pouquinho para nós, Estela. Eu estou fazendo uma pós-graduação em reorganização sensorial. Ai, que legal! E assim, Patrícia, tudo é sensorial. Tudo é o sentir, né? Então, gente... Para os pais entenderem, é como se aquele bebê ele tivesse uma repulsa aquele bebê, vamos pegar uma criança maiorzinha. Isso, uma repulsa nas extremidades, nas mãozinhas, nos pezinhos. Isso, o sentir é diferente, né? Então, como se fosse exacerbado aquela sensação. Muito ou pouco. Depende, depende. Tem pouco também. E assim, através
da reorganização sensorial, a gente faz com que a criança que tenha seletividade alimentar, por exemplo, né, a gente descubra como a gente pode estar trabalhando com essa criança para ela conhecer novos alimentos, experimentar, porque tem criança que só ao sentir o cheiro, ela já não... Tem repulsa alimentar. Isso pelo cheiro, pelo barulho da mastigação, sim. Ah, pelo barulho? Também. Não é só tátil, né? É olfativo, é gustativo, depende muito. Nossa, eu já tinha aquela sensação que era mais assim, as mãozinhas, os pezinhos, né? O tocar. Não. Então tem toda... E isso influencia muito também na alimentação e na nutrição. Então vocês vejam, pessoal, que a terapia ocupacional, ela abrange tanta essa área humana, como a Estela falou no começo, que a pessoa com deficiência que precisa dessa intervenção, precisa dessa terapia, ela pode se beneficiar de várias formas, não é mesmo? E quais patologias principais, assim, que uma terapeuta ocupacional faz o atendimento? Entre adultos e crianças, de um modo geral. Tá, Paty, a gente diz assim, a partir do momento que a pessoa, ela tem uma patologia ou que acontece uma deficiência física ou mental, né, cognitiva, social, o terapeuta ocupacional está ali para habilitar ou reabilitar essa função, né? Entendi. Então, aí nós entramos naquele fato que a gente lembra dos autistas, que muitas vezes, não na maioria, vamos dizer assim, se não tem uma outra patologia associada, ele não tem um problema motor, ele tem um problema... não é um problema, vamos dizer, é um comportamental, envolve outros fatores. Então, o autista, por exemplo, precisaria da intervenção de um terapeuta ocupacional no seu estímulo, do seu desenvolvimento. Com certeza, porque eles têm dificuldade em socializar. Alguns, né? Não são todos, porque hoje em dia... Porque o espectro é muito amplo. Isso, hoje em dia a gente sabe que não é só a parte social deles, né? Que tem que ser trabalhada, mas assim, a parte da seletividade alimentar, da reorganização sensorial deles, as atividades de vida diária, né? Comer, se vestir sozinho, a independência e a autonomia, né? O trabalho do terapeuta ocupacional é dar isso, né? A independência e a autonomia. E a gente faz isso com o autista através do brincar. Ai, que legal! E porque ele tem que até desenvolver essa habilidade. A criança isso, autista, claro, né? Parece que não, mas a criança brinca. Não. Elas, dar função? Dar função para o brincar, né? A gente direciona o brincar da criança. Não é pegar um brinquedo e fazer qualquer coisa. Então, uma criança, ela precisa... ela tá com um carrinho, ela não vai ficar mexendo a rodinha do carrinho. Ela vai andar com o carrinho, ela vai brincar com esse carrinho, uma boneca. Então, tem que dar função, uma função direcionada para esse brinquedo. Faz. Isso. Que legal. E pacientes adultos também, Estela, ou síndromes que a criança se tornou uma criança que ficou adulto, ou deficiências adquiridas, acidentes, AVC? Sim, eu atendo, como a minha formação, minha especialidade é membro superior e mão, eu atendo muitos adultos. E o que eu trabalho? Eu trabalho dando movimento, função para aquela mão, para aquele membro superior. Às vezes eu trabalho só a musculatura daquele paciente por um tempo, para depois fortalecer, para depois dar a função, né? A gente fala trabalhar a função, o arco da mão, trabalhar aquela mão para que aquela mão não fique só, que o paciente não deixe de usar, que ele também... Que ela se torne funcional. Funcional, isso. E a mão hoje em dia... Pensa bem, ele vai poder se alimentar, ele vai poder ter independência. Isso. Tem pacientes que a gente adapta, né, a vida dele. Entendi. Porque às vezes aquela mão, ela não vai ser tão funcional. Mas ela vai ajudar. Mas a gente adapta para outra, já que aquela ali, talvez a lesão seja grande... Mas eu tenho muitas histórias de sucesso, então assim, normalmente a mão que chega para mim, eu pergunto pro paciente, o que você espera? Qual é o objetivo? Qual é o seu objetivo? Eu sempre pergunto isso quando um paciente chega para mim.
O que você espera? Talvez aquele paciente ele espera voltar a colocar um brinco. Uma coisa simples, por isso que se diz. Para isso eu preciso trabalhar tanta diária. coisa, Paty, para ele voltar a colocar o brinco, né? A minha paciente colocar o brinco. Ela precisa ter uma amplitude do braço, ela precisa ter um arco da mão bom. O arco da mão é isso, tá? É funcional, é o pegar, né? A gente precisa ter isso. Então, assim, eu trabalho isso, que não é de qualquer jeito, né? A gente precisa de vários momentos ali, várias atividades para estar trabalhando isso com que legal. E assim, Estela, é importante o apoio familiar, vamos dizer assim, aquela ação conjunta da família com o terapeuta, principalmente eu digo da mãe, do pai que convive com aquela criança ou com o familiar daquele adulto. É importante esse apoio para dar continuidade ao desenvolver das funções em casa? Eu digo que a família, vocês são os nossos aliados, né? Então a família, a criança ou o adulto convive muito mais tempo lá com a família do que na tua sessão. Isso. Então eles precisam sempre estar inteirados do que está acontecendo durante o atendimento, para a gente poder fazer com que eles ajudem em casa. Ajudem não, eu usei a palavra que não é ajudar. É colocar esse paciente para ser o protagonista do que está acontecendo ali. Existem muitos pacientes adultos que eles terceirizam. Eles acabam terceirizando a responsabilidade do tratamento deles. Entendo. Mais até que as crianças, porque as crianças geralmente já são amparadas, né, pelo pai, pela mãe. Isso, às vezes amparadas até demais, né? Às vezes os pais, eles querem dar tanto, fazer tanto, que acaba, né? Mas assim, eles terceirizam, os adultos acabam terceirizando, então fica mais difícil. Então, pessoal, olha, o papo tá muito bom. É muito bom trazer para você aí de casa informações tão importantes sobre as terapias. No caso de hoje, terapia ocupacional. Não sai daí que nós vamos para um breve intervalo, mas já voltamos.